Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas e o programa segue com a série que abre espaço aos candidatos a prefeito de Criciúma para que os mesmos possam expor os seus planos de governo, as suas estratégias para que, se eleito forem, colocar à frente da cidade criciumense, a maior cidade do sul de Santa Catarina, a maior cidade entre Florianópolis e Porto Alegre. E hoje o convidado é o candidato do PT Trabalhadores, Fábio Brezola. Fábio, obrigado por ter vindo aqui à TV Primavera. É uma honra sempre conversar com um amigo. Ô, Bebel, a satisfação é toda nossa. Eu agradeço a TV Primavera por abrir esse espaço para a gente. Estamos aí para trocar uma ideia sobre essa cidade que tanto a gente gosta e que tanto motiva a gente fazer por ela, né? Por que ser candidato a prefeito de Criciúma? Bebel, é a minha terceira candidatura essa, né? Eu diria assim, que todas as outras duas foram de uma forma inusitada. Por quê? Eu fui candidato a vice em 2008, do Décio Góes, faltando 16 dias para a eleição. E aí depois eu fui candidato a prefeito numa eleição suplementar que teve em 2013. Houve a eleição em 2012, ela não teve valor, aí teve a eleição em 2013. Eu confesso para você que ambas essas eleições eu não estava preparado. Em 2008 eu não tinha preparação para assumir como vice-prefeito se eleito fosse. Em 2013, da mesma forma, não estava preparado para ser prefeito da cidade naquele momento. Mas a gente percebe que aquela eleição de 2013, a porta abriu. O jeito que a gente faz a política, eu não sou de bater em ninguém, de agredir ninguém, a gente foca na cidade. As pessoas gostaram daquele jeito, é o jeito que eu me identifico com fazer política. Então a gente veio se preparando. Nesses 3 anos e meio, a gente percebeu que precisava conhecer mais a cidade, precisava ter domínio da cidade, para poder apresentar uma candidatura para chegar, que é isso que nós fizemos. Então isso que me motiva. Nesses 3 anos eu tenho dito que eu não teve uma noite que eu não fui dormir pensando nessa eleição de 2016 e não tem uma manhã que eu não tenha acordado pensando nessa eleição de 2016. Eu fui motivado a isso. Você se sente preparado para assumir? Sem dúvida. Eu acho que é assim, é bíblico, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos, né? Eu acho que se eu dissesse para você que eu estou totalmente preparado, ninguém está. O desafio de uma gestão pública ela é muito relativo, são muitas coisas, são áreas muito grandes. Agora, eu procurei me preparar, eu venho me preparando para ser candidato a prefeito. Os desafios do dia a dia vão fazendo com que a gente fique mais forte, montar uma equipe competente, montar uma equipe séria, uma equipe sincera. Então eu vejo que do quadro que se apresenta hoje, a gente tem condições sim de chegar à prefeitura e fazer um bom trabalho. Não porque eu sou o cara, a forma com que a gente procura administrar, né? Agregando, não fazendo disputas políticas, nem disputas partidárias, e sim pensando na cidade de Criciúma. Essa é a minha forma de administrar, né? Em 2010, quando o presidente Antenor Angeloni assumiu o Criciúma, todo mundo chamou ele de maluco. O Criciúma estava quebrado, né? Sem dinheiro, estava caindo para a 4ª divisão e ele conseguiu, fazendo uma analogia, e sem querer comparar a importância, enfim, todos têm a sua importância, mas a prefeitura de Criciúma passa uma crise terrível, sem dinheiro, os servidores foram demitidos e ainda não foram exonerados. Precisa ter coragem para ser prefeito hoje de Criciúma. Sem dúvida, o desafio é muito grande, Bebel. E aí, por conta disso, nós montamos, a ideia era apresentar para a sociedade uma chapa que pudesse ter gerência sobre esse desafio, que pudesse administrar a cidade pensando na cidade. E para isso tem que deixar interesses partidários e interesses políticos de lado. Veja bem, quando se apresentam chapas com um grande número de partidos nessa coligação, isso assusta, porque para esses partidos, hoje em dia, infelizmente, para esses partidos estarem juntos, tem algum jogo de interesse. Ou seja, se o fulano tal tiver um arco de aliança muito grande para administrar a cidade, certamente a secretaria tal já está aloteada para tal partido, a secretaria de saúde para o outro, a secretaria... No nosso caso, não tem isso. Então, foi uma das coisas, não imposição, mas uma das condições, vamos dizer assim, que eu coloquei para o meu partido, é que eu teria vontade de sair com chapa pura. Por que isso? A chapa pura me dá condições de eu não lotear a prefeitura se prefeito for. Nós vamos administrar a prefeitura com pessoas competentes, pessoas que tenham competência para estar no lugar certo, independente da sua filosofia partidária, independente do que elas pensam sobre partidos, mas sim o que elas querem para a cidade de Criciúma. Então essa autonomia que eu percebo, Bebel, que é muito interessante nesse momento, porque nós conseguimos, graças a Deus, eu tenho uma boa relação com todos os partidos de Criciúma e com todas as lideranças desses partidos, mas eu não tenho compromisso com esses partidos. O meu compromisso é com as pessoas, o meu compromisso é com o eleitor e com o cidadão de Criciúma. Então esse sim é o meu compromisso. Então isso dá liberdade da gente vislumbrar uma administração isenta dessas amarras políticas todas. Qual vai ser o seu critério para a escolha da sua equipe de trabalho, principalmente cargos de confiança? Bebel, primeiro lugar é competência.
primeiro lugar. Não pode ser isso, né? Eu acho que são duas situações que um prefeito precisa ter com os seus secretários. Duas linhas, é competência e confiar, né? Eu não posso ficar à mercê, como aconteceu no último governo, de secretários que até os 45 do segundo tempo estavam na prefeitura e daqui a pouco deixaram o prefeito. Não dá para confiar, não é assim que funciona, né? Então tem que aliar essa forma, são competência e precisam ser pessoas da confiança do prefeito. Porque, veja bem, a diferença de um prefeito de gabinete, um prefeito que fica sentado dentro do gabinete e tenta administrar a cidade de dentro do seu gabinete, ela é muito grande daquele prefeito que está fora do gabinete. E o meu perfil é de rua, eu gosto da rua, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas. Então, dentro da prefeitura, vai ter que ter pessoas muito competentes do ponto de vista técnico para administrar situações técnicas. Porque as informações não vão apenas chegar até mim, eu vou estar fora, eu vou estar conversando com as pessoas. Então, esse é o jeito que a gente gosta de fazer política, esse é o jeito que eu sei fazer política, não sei fazer diferente, né? Eu tenho dito, Bebel, que o prefeito da cidade, ele tem que ter o mesmo DNA da sua população. Ele tem que ter passado aquilo que a maioria das pessoas passam. Para você, quando você tiver a caneta na mão, tem peso quando você for tomar uma decisão. Muitas vezes, eu tive que deixar meus filhos na creche. Muitas vezes, eu tive que andar de ônibus. Muitas vezes, chegou o final do mês, aquilo que a gente ganhava de salário não dava para pagar todas as contas. Ou seja, eu não sou diferente das pessoas de toda a população criciúmense. Então, essa é a ideia. Ter um prefeito que tenha o mesmo DNA das pessoas, que aí é diferente. Você não fica à mercê daquilo que chega apenas até você. Qual é o grande problema? E se o Fábio for eleito prefeito da cidade, vai pensar como o primeiro ato? Qual é a grande bronca hoje na cidade? Bebel, nós precisamos criar a segurança política na nossa cidade. De 2000 até 2016, existe uma insegurança política e administrativa muito grande. As eleições, elas estão muito judicializadas, os prefeitos, ora é um prefeito, ora é outro prefeito, e aí não só por vaidade pessoal, mas as equipes são diferentes. Você imagina o seguinte, se você for construir uma casa, quando o pedreiro pegar a planta da casa, ele vai estar fazendo a base da casa, pensando já como vai ser o beiral dessa casa, e vai seguir um projeto para isso. Agora, se na metade, daqui um mês, muda o projeto, muda o pedreiro, vai mudando, as coisas não vão acontecer. Você imagina trocar 5 ou 6 vezes um secretário de saúde. Então não tem como ter continuidade. 5 ou 6 vezes secretário da educação. Então a primeira coisa que a gente precisa é restabelecer essa segurança política. As pessoas precisam ter orgulho de estar em Criciúma. Você veja bem, Criciúma se coloca numa posição muito estratégica, né? Está entre duas capitais, a maior cidade do sul de Santa Catarina. Nós temos aqui uma mão de obra extremamente versátil, a maior escola técnica da América Latina está aqui, que é a SATIC. Temos um Instituto Federal muito forte também. Os alunos da SATIC, via de regra, o último ano de formação deles estão todos empregados. Na VEG, em Jaraguá do Sul, na Tupi, em Joinville, né? Agora, com essa crise, até deu uma diminuída. Mas por que essas empresas não estarem aqui? Você veja bem, para retirar um produto do oeste de Santa Catarina e levar até um grande centro é muito mais caro do que retirar um produto de Criciúma e levar para um grande centro. Temos 2 portos, temos a BR-101 que passa aqui, 2 aeroportos, meia boca, mas 2 aeroportos. Então, por que as empresas não vêm para cá em vez de ir para o oeste? Né? Isso é insegurança política. Isso faz com que assusta os empresários, assusta as empresas para virem até a nossa cidade. Então, por isso que é importante restabelecer a ordem, a harmonia na nossa cidade. Mas a comunidade entende essa situação também. Eu acho que a instabilidade política criada desde 2000, lá na eleição do Décio, né? Já começou com exatamente. Isso. Na reeleição do Décio Góes, que é do seu partido, diga-se de passagem, mas... há um quesito na cidade que preocupa muito o criciumense, a outrora pacata Criciúma. Segurança, exatamente. Veja bem, Bebel, a cidade de Criciúma é uma cidade polo, tudo aqui vai ser mais difícil, né? Vai vir muita gente de fora, a saúde vai ser mais congestionada, a educação vai ser mais congestionada, o trânsito vai ser mais congestionado, e esse é o preço que uma metrópole paga. Existe o bônus e existe o ônus disso, né? Então, por exemplo, uma metrópole ela tem condições de conseguir mais recursos de governo federal e de governo estadual do que uma cidade que não seja metrópole, por conta disso, porque ela precisa absorver. Mas um bônus muito grande de uma metrópole é a falta de segurança. Vem muita gente de fora, a cidade começa a ter uma visibilidade muito maior. Eu já em 2013, Bebel, se você olhar nos programas do YouTube, nós propomos a criação da Secretaria de Segurança. Essa criação da Secretaria de Segurança é um projeto amplo.
qual é a ideia? Qual é a ideia da Secretaria de Segurança? Que ali estariam todos os conselhos de segurança contemplados, ali estaria a Guarda Municipal contemplada, ali estaria uma harmonia entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, para daí sim começar a definir a área de atuação da Secretaria de Segurança. Não dessa forma atabalhoada, atrapalhada que foi feito nesse último governo. Eu vejo o seguinte, por exemplo, nós estamos falando em Guarda Municipal armada ou não armada. Antes de mais nada, é necessário que a Guarda Municipal tenha um estatuto próprio dela para reger a Guarda Municipal. Hoje o estatuto da Guarda Municipal é o mesmo estatuto do servidor municipal. Da senhora que serve o cafezinho lá na prefeitura, do professor, é o mesmo estatuto, e não pode. Qual a segurança que um filho teu, por exemplo, vai ser interpelado na rua por guardas municipais que não tem não sabem exatamente qual a sua função? E eu vou dizer para você, eu conheço muitos guardas municipais e o pessoal da Guarda Municipal. São pessoas extremamente competentes, são pessoas formadas com curso superior, inclusive, mas precisa ter um parâmetro. Então, parte do princípio que a Guarda Municipal, antes de nós pensarmos em armar ou desarmar, tem que ter um estatuto, dizendo o que pode e o que não pode. Aquilo que for feito errado, assim como na Polícia Militar, vai ter um estatuto próprio para corrigir esses erros. Então, é um projeto muito amplo. A segurança em Criciúma parte disso. Quando a gente fala em Secretaria de Segurança, é isso, é contemplar todas essas áreas de uma forma muito organizada. Bom, e você acha que criando a Secretaria de Segurança Pública não vai criar um outro problema, que é um inchaço na folha da Prefeitura, que já está bastante judiada? Veja bem, Bebel, essa é uma das coisas que a gente previu quando eu tive a vontade de ser chapa pura. Só a possibilidade, só a redução que vai ter em nós não termos que lotear a prefeitura conforme os partidos políticos todos que estejam com a gente, só essa redução vai fazer com que tranquilamente a gente consiga ter mais uma ou duas ou quem sabe 3 secretarias. Hoje, as contas públicas da Prefeitura de Criciúma são uma incógnita, é uma caixa preta, a gente não tem acesso. Se você entrar, por exemplo, hoje no portal de transparência da Prefeitura, é muito relativo, nós não temos números absolutos. Você não sabe exatamente qual o número de cargos de confiança que tem na Prefeitura, você não sabe exatamente qual a dívida da Prefeitura de Criciúma. Então, parte do princípio que a nossa gestão ela será enxuta por conta disso. Eu não vou ter amarras partidárias e compromissos com partidos. Isso vai fazer, sem dúvida nenhuma, com que diminua. Agora, além disso, tem que ter medidas administrativas. O que faz uma prefeitura aumentar a sua arrecadação, Bebel? 2 coisas. Ou você vende patrimônio público, que é o que foram feitos os governos que se antecederam, ou você faz com que as empresas tenham mais lucro. O microempresário, o dono da loja, o dono da padaria precisa ter na prefeitura um parceiro para aumentar o lucro da empresa dele. Porque se ele tiver mais lucro, automaticamente vai gerar mais imposto, vai pagar e vai pagar com gosto se ele tiver mais imposto. Agora, para você ter uma ideia, hoje de cada 1.000 empresas que abrem em Criciúma, 700 fecham no primeiro ano. Então não tem nenhum incentivo da prefeitura para que essas empresas não fechem, para que essas empresas sejam saudáveis. Então hoje a prefeitura de Criciúma, para os micro e pequenos empresários, é um mero cobrador de imposto, tão somente isso. Não tem políticas públicas que façam com que eles tenham mais autonomia para ter o seu negócio mais sustentável. Tá bom. Fábio Brezola, candidato do PT Trabalhadores à Prefeitura de Criciúma. E daqui a pouco, no segundo bloco, a gente volta falando mais sobre o plano de governo do petista, que é candidato ao cargo máximo do Executivo criciumense. Daqui a pouquinho nós retornaremos. Estamos de volta com o Sala de Entrevistas Especial, que acaba abrindo espaço para os candidatos a prefeito de Criciúma. Nesta semana, recebo a visita do candidato do PT Trabalhadores, Fábio Brezola. Ô Fábio, você me conhece bem, você sabe que na minha condição de jornalista eu iria perguntar isso para você. Sem dúvida. Essa situação envolvendo o PT nacional, você não teme que acabe arranhando a sua campanha aqui em Criciúma, haja vista os inúmeros casos de escândalos, corrupção, enfim, que o seu partido infelizmente esteve envolvido? Sem dúvida, Bebel. Eu acho que assim, é um desafio para a gente, né? Mostrar que no Partido dos Trabalhadores tem gente boa, tem gente séria, tem gente que não está envolvida em corrupção. Eu tenho dito o seguinte, em todos os partidos tem gente boa e em todos os partidos tem gente que não é tão boa.
Mas se a gente for ampliar um pouco, em todas as empresas tem gente comprometida com o trabalho, com o resultado da empresa, e tem gente que não é comprometida. E dá para a gente ampliar um pouquinho mais. Se nós formos para a igreja, lá na igreja tem gente boa, que vai para a igreja, que faz certinho, mas tem gente que também não é, que lá fora é uma coisa e dentro da igreja é outra. Então, se nós formos analisar apenas por sigla partidária, a gente não consegue ter uma noção de fato o que a cidade merece, o que as pessoas têm a oferecer para a cidade. Então, mas sem dúvida nenhuma, esse é o nosso grande desafio, é mostrar para as pessoas que mesmo no Partido dos Trabalhadores, o nosso projeto ele está acima de qualquer coisa. Eu nunca tive nada, eu nunca tive envolvimento com nenhum tipo de corrupção, eu nunca tive cargo em nenhuma esfera, nem nacional, nem estadual e nem municipal. Eu já tive oportunidades, Bebel, e eu acredito que você saiba disso, de estar em quase todos os partidos de Criciúma me convidaram para eu mudar de partido. Mas eu quero mostrar para as pessoas que mesmo no Partido dos Trabalhadores eu sou uma pessoa decente, como tem muita gente decente no Partido dos Trabalhadores, que o meu projeto é para a cidade de Criciúma. Eu não defendo pessoas que fizeram coisa errada. Se fez coisa errada, independente se é no partido A, no partido B ou no partido C, tem que pagar por isso, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, também não dá para a gente julgar todos apenas pela sigla que elas estão. Então esse é o nosso desafio, mas isso eu vou fazer, Bebel, com muita sinceridade, não existe uma fórmula, eu não vou esconder isso, não vou esconder que eu faço parte do Partido dos Trabalhadores. Eu vou mostrar, por intermédio dos nossos programas e das nossas conversas, que nós temos projeto, e o nosso projeto está acima de siglas partidárias. É uma eleição atípica esse ano, Criciúma já vista todos os processos, todos os envolvimentos, um fórum, Brasília, TRE, TSE, Supremo Tribunal Federal. Você acha que vai ser uma eleição diferente em Criciúma? E vou além. Esta eleição de 2016, no seu entendimento, ela será judicializada também? Ela é uma eleição subgênese mesmo, né, Bebel? A gente percebe o seguinte, são duas avaliações. A primeira é que nós temos um candidato que não dá para negar que ele tem uma popularidade acima do normal, que é o Cléio Salvar. Que os números nas pesquisas mostram que ele tem uma popularidade muito alta. O problema dele não é voto, o problema dele é com a justiça. Hoje a justiça não permitiria que ele fosse, se ele ganhasse a eleição, que ele assumisse. Fora isso, os outros gravitam todos mais ou menos nos mesmos percentuais. Diferente de 6, 7, 8% ponto percentual, que isso para uma campanha é diferente. Então a expectativa é o que vai acontecer com o Cléio Salvar. Essa é a expectativa. A justiça vai deixar ele ser candidato até o final? Não vai deixar, porque se ele for candidato, a tendência é que ele faça uma votação expressiva, só que pode acontecer que esses votos não tenham validade alguma. Né? Se aconteceu o que aconteceu na eleição de 2012, pode acontecer de novo. Fora isso, é uma eleição muito parelha. Né? Nós não temos nenhum nome que tenha uma expressão tão forte. Então, assim, qual a gerência que eu tenho sobre isso? Nenhuma. Então, o que eu tenho que fazer é mostrar o meu trabalho e pedir voto. O restante é com a justiça. Eu espero que a justiça faça a parte dela, né? Que não deixe a eleição ser judicializada. Porque o fato da eleição ser judicializada ou não, ela depende da justiça. Eu parto do princípio que se a pessoa está apta para registrar sua candidatura, ela está apta para assumir se prefeito for. Agora, a gente está vendo que não é isso. Uma hora é um prefeito, outra hora é um prefeito. Hoje pode uma coisa, amanhã pode outra. Agora eu vou ficar alheio a isso. Eu sou um candidato legal, em todos os sentidos. A minha candidatura é uma candidatura legal. Eu não sou ficha suja. A minha candidatura ela foi homologada, ela foi registrada, está tudo certo. Fora isso, eu não tenho gerência nenhuma. Eu não vou falar que esse é ficha suja, que outro é ladrão. Não é a minha forma de fazer política. Eu vou fazer política mostrando o que a gente quer fazer para a cidade de Criciúma. E o que você quer fazer pela saúde? Em primeiro lugar, assim, a saúde de Criciúma ela está doente, viu, Bebel? Está doente. Está na UTI. Está na UTI. A gente vê campanhas publicitárias dizendo que é a melhor saúde do Brasil, segunda maior do Brasil. Mas eu gostaria de dizer que viu, Bebel? Estou sendo muito sincero, eu gostaria de dizer que a saúde da minha cidade é a melhor saúde do Brasil, mas não é, Bebel. A gente que está andando na rua, veja bem, isso aconteceu comigo, ninguém me falou isso. Há uns 30 dias atrás, mais ou menos, a minha mãe ela é deficiente. O meu pai e minha mãe são deficientes e os dois moram comigo. A minha mãe é surda, ela não ouve nada, perdeu a audição, não ouve nada. E ela está numa fila de cirurgia para fazer um implante coclear, que é para ver se ela consegue voltar a ouvir. Ela precisava de um exame que é apenas o SUS que faz esse exame. E eu levei ela 3h30 da manhã, isso ninguém me contou. 3h30 da manhã, eu levei ela naquele posto em frente ao Hospital São José e ela foi a segunda a ser atendida.
porque antes das 3h30 da manhã já tinha outra pessoa que estava lá no lugar dela. Chegou mais cedo ainda. Então nós estamos falando em 2016. Século XXI, né? Século XXI, as pessoas estarem às 3 horas da manhã para pegar uma ficha para ser atendida. Então isso não pode acontecer. Nós estamos falando, Bebel, que hoje os postos de saúde em Criciúma, eles fecham às 17 ou 18 horas. Então as pessoas nos bairros, eles têm que ficar doentes em horário comercial. Então é o mínimo. Você imagina o seguinte, se você é pai, quando você chega para pegar o teu filho na escola, às 18 horas depois do teu trabalho, se o teu filho teve uma virose, qualquer problema, algum probleminha lá na creche, a professora, via de regra, a diretora, a menos que seja uma coisa muito mais grave, não vai levar. Ele vai dar um Tilenolzinho, vai tratar a virose, mas não vai levar no posto de saúde. Quando você chega para pegar o filho, à noite é que você tem que levar no posto de saúde. Então o posto de saúde ele precisa ser aberto até as 22 horas e nós vamos fazer isso. Tem os 24 horas, vão continuar os 24 horas, mas todos os postos de saúde vão atender até as 22 horas para atender essa população que trabalha. Porque senão as pessoas precisam ficar doentes em horário comercial e isso não existe. Outra coisa sobre a saúde. Nós estamos falando muito e a gente vê essa novela do Hospital Santa Catarina. O Hospital Santa Catarina ele vem se desenrolando há 10 anos, mais de 10 anos eu acredito. Uma estrutura fenomenal, você já teve a oportunidade de lá ver. Equipamentos de última geração que já estão ultrapassados, fechados dentro das caixas. Já estão estragando fechado dentro das caixas. Isso é um absurdo, Bebel. O sonho da gente, esse é o sonho, transformar o Hospital Santa Catarina em um hospital regional. Eu não tenho condições de chegar para você e dizer o seguinte, como prefeito de Criciúma, a Criciúma vai assumir o Hospital Santa Catarina. Eu estaria mentindo. Criciúma não tem condições financeiras para assumir o Hospital Santa Catarina. Nenhum prefeito vai fazer isso. E é demagogia quem vai fazer que faz. Como também eu não tenho condições de dizer que eu, como prefeito de Criciúma, irei transformar o Hospital Santa Catarina em um hospital regional. É um sonho. Eu tenho que ser o grande motivador, se o prefeito for, para transformar o Hospital Santa Catarina em um hospital regional. Só que até que isso aconteça, a ideia é transformar o hospital, fazer uma proposta para a Unesc para transformar o Hospital Santa Catarina em um hospital escola. Fazer com que todos os residentes da Unesc, por exemplo, façam a sua residência dentro do Hospital Santa Catarina. Fazer com que todos os enfermeiros façam o seu treinamento final dentro do Hospital Santa Catarina. E assim vai. Os fisioterapeutas, enfim. Você está disponibilizando para a sociedade uma mão de obra extremamente barata, porque é um acerto de contas apenas com a Unesc, e levando os melhores profissionais que tem para essas pessoas. Então, parte do princípio disso. São ideias criativas que eu tenho usado o seguinte termo, Bebel. Existe a cidade que a gente tem, existe a cidade que a gente quer, mas existe a cidade que a gente pode. Então, as minhas propostas são dentro desses 3 princípios. Nós vamos apresentar coisas que a gente pode fazer. Quem sabe, depois que a gente apresentar aquelas coisas que a gente pode fazer, a gente pode buscar aquela cidade que a gente quer. E a cidade que a gente quer também necessita de mobilidade urbana. Com o passar dos anos, pegar trânsito em Criciúma, Avenida Centenário, região central ou qualquer outra região, horário de pico, meio-dia, 18 horas, é praticamente um pandemônio. Exatamente. Tem como melhorar isso? Sem dúvida, Bebel. Assim, ó, tem obras que são estruturantes, que precisam recursos do governo federal e do governo estadual. E nós sabemos que o momento não é bom para isso. A gente precisa ter essa consciência também. Eu não consigo ver a cidade de Criciúma sem a Avenida Centenário. Foi uma excelente ideia quando foi feita, ela liga a cidade, ela faz com que flua, mas também, da mesma forma, ela divide a cidade em duas. Existe um lado da cidade, existe outro lado da cidade. E quando chega nesses horários de pico, fica intransitável, muitas vezes. Então é necessário, sim, fazer túneis ligando os dois lados, naquela região da Igreja Assembleia de Deus, mais ou menos. É necessário a gente fazer passarela, é necessário a gente duplicar a Avenida Santos Dumont, porém tudo isso é necessário verbas que a prefeitura não tem condições de fazer. Agora, tem coisas que a prefeitura pode fazer, que tem condições financeiras para fazer. Por exemplo, é inconcebível que a rodoviária de Criciúma esteja naquele ponto onde ela está. Não pode a rodoviária estar no centro de Criciúma. O trânsito não permite mais que a rodoviária esteja no centro de Criciúma. A ideia da gente é tirar a rodoviária do centro e levar para aquela região do Jardim Angélica, do Pinheirinho, aquela região que não está até nem tão desenvolvida como está a região da Próspera. É uma forma da gente desenvolver aquela região também. Então essa é uma das medidas que a gente pode fazer, que a gente tem condições de fazer. Nós temos condições, por exemplo, de criar rotas alternativas para fazer com que o trânsito que chega no centro médico, nos hospitais, Hospital São José, Hospital São João Batista, as clínicas são mais ou menos tudo na mesma redondeza.
Então esse pessoal que vem da Próspera, por exemplo, nós temos que criar rotas que a gente vai chamar de Rota da Saúde, para que esse trânsito não vá até o centro para entrar lá para ir para o hospital. Então aqui na Oswaldo Pinto da Veiga, mais ou menos por ali, criar rotas alternativas, pavimentar, orientar, educar as pessoas e sinalizar para que as pessoas façam isso. Da mesma forma quem vem do Rio Maina, da mesma forma quem vem do Pinheirinho. Então serão muitas ideias criativas, que não demandam de muito poder financeiro, que nesse estudo, nesses 4 anos que a gente fez, a gente chegou à conclusão que dá para fazer. Fábio, 50 segundos para você se dirigir ao telespectador, para que você faça as suas considerações finais. Então, eu queria aproveitar esse momento e dizer o quanto nós estamos levando a sério essa candidatura. Eu, há 3 anos e meio, mais ou menos, eu estou buscando me preparar para ser prefeito de Criciúma. Eu acho que tem muito a aprender ainda, mas eu acho que eu tenho condições de disputar essa eleição. Nós chegamos à conclusão que existem 2 cidades dentro da nossa cidade. Existe uma cidade que tudo funciona, que as pessoas têm condições de pagar por uma escola particular, que as ruas são pavimentadas, que as pessoas têm condições de pagar por uma segurança, e não há nada de errado nisso. Se as pessoas trabalham dignamente e ganham seu dinheiro e conseguem ter uma qualidade de vida melhor, está tudo certo. Agora, existe uma cidade que nada funciona, que as mães não conseguem trabalhar porque não tem vaga para deixar o filho na creche, que as ruas são esburacadas, que as pessoas têm que esperar 3 ou 4 anos para fazer uma cirurgia. Isso está errado. Então nós precisamos de um prefeito que faça a ponte entre essas 2 cidades. E para isso eu peço o seu voto. É esse o prefeito que eu quero ser. O prefeito que vai fazer a ponte entre essas 2 cidades. Fábio Brezola, obrigado por ter vindo aqui à TV Primavera. Você sabe que as portas estão sempre abertas. Muito obrigado, Bebel. Eu que te agradeço. Eu peço um pouco de desculpa, que eu estou com a voz um pouco atrapalhada. Tranquilo. A gente tinha um Época de programa campanha hoje. é assim mesmo, É assim mesmo, né? Muito obrigado, Bebel, e à TV Primavera e a toda a produção pelo espaço para a gente. Eu que agradeço. Reapresentação do Sala de Entrevistas com o candidato do PT, Fábio Brezola, na quinta-feira, 20h30 da noite. Na semana que vem, nós voltaremos com um outro candidato. Até lá.